Quantas vezes você já se encontrou em uma situação em que se sentiu ferido, traído ou injustiçado? Talvez você tenha sofrido nas mãos de um amigo, um parente ou um colega de trabalho. Ou talvez seja um trauma antigo que ainda o afeta, como uma decepção amorosa ou um abuso do passado. Essas feridas podem ser profundas e duradouras, deixando cicatrizes emocionais que afetam nossa saúde mental e espiritual. Mas a Bíblia nos ensina que há uma maneira de encontrar cura e liberdade, através do perdão. O perdão é uma palavra poderosa, e seu significado pode ser difícil de definir. Algumas pessoas o veem como um sinal de fraqueza, enquanto outras o veem como uma forma de reconciliação. Mas para o cristão, o perdão é uma ordem direta de Deus. Jesus ensinou em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar não significa ignorar a dor que alguém nos causou. Também não significa justificar suas ações ou deixar de tomar medidas apropriadas para nos proteger. Mas perdoar significa escolher liberar a pessoa que nos feriu da nossa amargura, raiva e desejo de vingança. É uma escolha consciente de entregar o julgamento nas mãos de Deus e permitir que Ele nos ajude a curar nossas feridas. Às vezes, perdoar pode parecer impossível. Talvez a pessoa que nos feriu nunca tenha se desculpado ou tenha continuado a nos machucar repetidamente. Ou talvez a dor seja tão intensa que não sabemos como começar a perdoar. Mas a Bíblia nos ensina que o perdão não é uma opção, mas sim uma necessidade. Jesus nos disse em Mateus 18, 21 e 22 que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, um número simbólico para mostrar que não há limite para o perdão. Perdoar também não é um processo instantâneo. Às vezes, pode levar tempo e esforço para trabalhar em nossas emoções e entregar a situação a Deus. Mas a boa notícia é que Deus está ao nosso lado durante todo o processo. Ele entende nossa dor e nos dá a força e a graça de que precisamos para perdoar. Filipenses 4 horas e 13 minutos diz: tudo posso naquele que me fortalece. O perdão é uma escolha difícil, mas é uma escolha que vale a pena. Quando escolhemos perdoar, somos libertados da amargura e do ressentimento que podem nos prender. Também damos a Deus a oportunidade de trabalhar em nossos corações, nos transformando e nos moldando à imagem de seu Filho. O perdão nos ajuda a viver em paz com os outros e com Deus, e nos permite seguir em frente em direção ao propósito que Ele tem para nossas vidas. Portanto, o perdão é um ato de amor e misericórdia que deve ser praticado por todos os cristãos. É importante lembrar que, assim como Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus na cruz, devemos perdoar nossos irmãos em Cristo, bem como aqueles que nos ofendem. A Bíblia nos ensina que o perdão é um mandamento divino. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus disse: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma condição para que possamos ser perdoados por Deus. Se não perdoamos aqueles que nos ofendem, estamos impedindo que Deus nos perdoe. Além disso, a falta de perdão pode levar a consequências graves, como amargura, raiva e ressentimento. O escritor da carta aos Hebreus nos exorta: vede diligentemente, não suceda que alguém se prive da graça de Deus, e que brote alguma raiz de amargura, pela qual muitos se contaminem. Hebreus 12 horas e 15 minutos. A falta de perdão pode nos levar a uma vida de amargura e ressentimento, o que nos impede de experimentar a paz e a alegria que Deus tem para nós. Por outro lado, o perdão traz liberdade e cura. Quando perdoamos alguém,
estamos liberando aquela pessoa do nosso julgamento e colocando o assunto nas mãos de Deus. O perdão não significa que devemos esquecer o que aconteceu ou continuar mantendo um relacionamento com a pessoa que nos ofendeu, mas significa que estamos permitindo que Deus trabalhe em nossos corações e nos cure de qualquer dor ou ferida que possamos ter. Jesus é o maior exemplo de perdão. Mesmo sendo injustiçado e condenado à morte de forma brutal, ele orou pelos seus inimigos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23h34. Se Jesus, que é perfeito e santo, foi capaz de perdoar seus agressores, quanto mais nós, que somos pecadores e necessitados do perdão de Deus. Portanto, é essencial que cultivemos a prática do perdão em nossas vidas. Devemos orar pedindo a ajuda de Deus para perdoar aqueles que nos ofendem e para nos curar de qualquer mágoa ou ressentimento. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e viver uma vida de perdão, amor e misericórdia, experimentando a liberdade e a cura que o perdão traz. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perdoar sempre. Amém.